Boa tarde, investidores. Sejam bem-vindos a mais um Cara a Cara com o Gestor, aquele programa único e exclusivo onde você conversa ao vivo com o seu gestor favorito, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre 4 empresas que uma gestora de mais de 400 bilhões de dólares no mundo inteiro gosta e está no Brasil. As empresas estão no Brasil. Você consegue acessar rapidamente aí pelo seu home broker, você consegue comprar de maneira super simples, né? Deixando claro que isso aqui não é uma recomendação de compra, né? É apenas uma análise. Nós vamos falar aqui os motivos pelo qual a Western Asset, uma gestora global com presença aqui no Brasil, o escritório deles, inclusive, por coincidência, fica no mesmo prédio aqui do Modal Mais. Eu fui fazer uma reunião lá semana passada, peguei o elevador simplesmente, troquei de andar e fui fazer a reunião com eles presencial. Então, é uma gestora global que tem presença aqui no Brasil, aqui em São Paulo e, coincidentemente, aqui no prédio do Modal Mais. Então, nós vamos falar hoje aqui com o Guto, que é gestor dos fundos de ações e que vai contar para a gente sobre 4 empresas. É a Rapvida, Localiza, Multiplan e TOTUS. Nós vamos falar principalmente dessas 4 empresas, porque elas são cases que estão hoje nas carteiras dos fundos de ação da Western, né? Guto, seja bem-vindo ao programa. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Cara a Cara com o Gestor. Oi, Vitor. Boa tarde, quase noite aí, né? Prazer é meu estar aqui com você, né? E agradecer a oportunidade que o Modal Mais está dando para a gente para falar um pouquinho aqui dessas teses e de como a gente pensa sobre elas, né? E agradecer a quem está nos assistindo aí pela atenção. É isso aí, Guto. Então, sem mais enrolação, já vou trazer aqui a primeira empresa e que, né, até na nossa divulgação, nós usamos ali que vocês viam um potencial de crescimento bastante elevado nessa empresa, que é a Rapvida, né? A Rapvida, para quem não conhece, nunca nem ouviu falar, vou fazer uma brevíssima introdução, é uma operadora, né, de planos de saúde com presença nacional. Né? Sem dúvida alguma, foi uma empresa que entrou em foco durante a época de pandemia, né, onde a demanda por planos de saúde cresceu muito, assim como a demanda, por exemplo, por seguro de vida, que é um outro segmento que também foi muito favorecido, o e-commerce online foram muito favorecidos durante a pandemia. Mas aí sempre me gera aqui uma curiosidade, né? Rapvida, segmentos de plano de saúde, a gente sabe que são bem complexos de operar, né? É um segmento que tem muita dificuldade. No Brasil ainda não há uma capilaridade muito grande da população, né, que tem dinheiro e grana para poder acessar um plano de saúde, eventualmente não consegue nem fazer a contratação do plano de saúde por culpa de doenças prévias e de problemas de saúde. Então é um case que não é óbvio, na minha opinião. Tá? Não estou dizendo que não é um case bom, só não é óbvio, não é aquele nome que você olha ali e fala, ah, isso aí todo mundo vai ter mesmo, né? Google, né? Google é um case óbvio, né, de comprar, por exemplo. Agora, me conta aí, Guto, o que vocês viram em Rapvida, por que vocês gostam tanto e por que acredita que ela pode crescer muito nos próximos anos? Legal, Vitor, bacana. Vitor, se você me permitir, me dar um minutinho antes de eu entrar na Rapvida, eu queria deixar Claro. uma mensagem para o investidor, né, que está nos assistindo, porque é mais ou menos quase que um mantra para a gente aqui dentro da Western, que a gente tenta viver esse mantra todo dia, né? Quando a gente olha para o mundo, né, o que está acontecendo, né? Inflação nos Estados Unidos, inflação aqui, guerra Ucrânia-Rússia, Covid na China, desaceleração chinesa, eleições no final do ano aqui no Brasil, né? Então, se você olhar para o cenário e para o macro, né, o investidor pode ficar meio perdido, né, com tantas, né, partes se movendo ao mesmo tempo, né? Mas aí é nesse momento que entra o mantra que eu te falei, né? O investidor tem que olhar para as histórias individuais, né? Qual é a melhor proteção que o investidor pode ter no seu portfólio para navegar pensando no longo prazo, né? Pensando no investidor que quer ter ações, renda variável na sua carteira de forma estrutural, pensando realmente na sua aposentadoria, na sua poupança de longo prazo. Qual a melhor forma dele se proteger num ambiente tão doido, né, que a gente está vivendo? É olhar as histórias das empresas, das ações que ele está comprando. Né? Por isso, né, a gente separou esses 4 nomes que você falou e nós vamos nos debruçar sobre esses 4 nomes aqui nesse tempo juntos, justamente porque é isso que a gente faz aqui na companhia. A gente acha que é muito importante a gente ter, né, a gente foca muito na pesquisa proprietária, a gente foca muito nas histórias, né? É o famoso jargão do mercado financeiro, mas é o bottom up, né? Em outras palavras,
que essa empresa tem de diferente? Qual é a história por trás dessa empresa e como ela vai, no final do dia, se traduzir em resultados para os seus acionistas. Então, a gente acha que isso é chave na decisão de investimento do investidor, seja ele um investidor institucional, uma pessoa física, um grande investidor, um pequeno investidor, né, quem está começando ou quem já tem experiência, é muito olhar para a história daquela companhia. É óbvio que, pensando numa carteira, um investidor que já está caminhando um pouco mais aí na sua história de relação com a Bolsa de Valores, né? Eu tenho uma carteira, eu já tenho um número maior de papéis. É óbvio que o cliente tem que pensar nos riscos que ele está correndo, na macroalocação que a gente chama do portfólio, né? Olha, será que eu não tenho muito varejo na minha carteira? Será que eu não tenho muito papel exposto ao câmbio ou aos juros, né? Obviamente, à medida que o investidor vai caminhando na história dele e do portfólio dele, ele vai trazendo essas outras preocupações que a gente tem aqui. É o meu papel como gestor, né? Além de olhar para as histórias individuais, fazer a gestão de risco do portfólio. Mas tudo começa, novamente, eu queria insistir, por entender os negócios que você está comprando, entender as empresas que você está comprando e ter o foco muito nesse ponto. É por aí. Esse é um bom começo, esse é um bom alicerce. Se você começar por aí, né, você vai criando a sua carteira, eu acho que de forma mais consistente ao longo do tempo. Eu acho que é uma mensagem importante, porque a gente fica, né, doido com tanta notícia, com tanto, né, altos e baixos no mercado. É uma mensagem que eu queria começar deixando aqui para o investidor que está nos assistindo. Não, perfeito, Guto. Acho que a mensagem é válida, né? Tem que trazer um pouco mesmo de como vocês olham cada case, como vocês olham cada história, né? Como que a filosofia de alocação da Westner, né, dita a alocação dos fundos aqui no Brasil, assim como dita dos fundos em todo o mundo. Então, é fato, com esse teu comentário, eu tenho certeza que os fundamentos que fazem vocês decidirem pela Hapvida não serão muito diferentes dos fundamentos que você vai utilizar para escolher Localiza, TOTS e Multiplan. Obviamente, com argumentação diferente, mas o fundamento provavelmente vai ser muito próximo, né? Então, conta pra gente agora do case da Hapvida, né? O que vocês gostam dela, quais são as histórias por trás da empresa Hapvida. Legal, bacana. Então, se a gente puder começar assim, vamos pensar em tendências de longo prazo, né? E a gente vai encurtando esse prazo de análise, né? Então, quando a gente olha para prazos mais longos, você bem colocou na sua fala, né, inicial, introdutória, que saúde é uma preocupação chave para o brasileiro, né? E ela sempre foi algo que muito difícil na vida do brasileiro, né? Porque ela é cara no Brasil. Ela é cara ao redor do mundo. A questão da inflação médica não é algo só presente no Brasil, é um tema debatido nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Europa, etc. Né? Mas aqui no Brasil, dada a renda média da população, é algo muito relevante, né? E aí, quando novamente olhando para uma tendência de longo prazo, quando a gente analisa a demografia do Brasil, a nossa visão é de que isso só vai se tornar ainda mais e mais relevante. Por quê? Porque a população brasileira está envelhecendo. Né? E a gente sabe, né, que a gente usa muito saúde na primeira infância, né? Depois a gente passa pela fase adulta, onde o nosso uso, né, de medicamentos, de saúde, ela diminui, né? E ela vai voltar a subir, o nosso gasto com saúde vai voltar a subir à medida que a gente envelhece, né? E a nossa população como um todo está envelhecendo. Então, a gente tem o que a gente chama aqui uma tendência secular, né, de maior demanda por produtos de saúde, né, sejam eles medicamentos, serviços, né, como fisioterapia, fonoaudiologia e por aí vai, né, e serviços hospitalares, e por trás disso tudo estão os planos de saúde, as seguradoras, as operadoras de saúde. Né? Então, essa é uma tendência secular que a gente tem presente. Junto disso, tem a questão que, novamente, você bem colocou, que é a questão do custo de se fazer saúde no Brasil. E aí que começa um dos diferenciais na nossa visão da Hapvida, né? Porque a Hapvida ela tem uma proposta
de ser, né, vou usar um jargão aqui, né, o low cost producer. O que, que é isso? Ela quer ser o provedor de saúde que tem o menor custo de operação. E ao ter o menor custo de operação, ela vai poder se posicionar frente à concorrência numa faixa de preço mais baixa. Então a gente tem o SUS, né, que é público, logo acima do SUS seria o posicionamento ideal da Hapvida, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de fusão com Intermédica, mas o posicionamento da companhia. Então, e isso a gente vê as demais operadoras de saúde, como Sul América, como Bradesco Saúde, Amil, etc. Então, aqui tem um outro ponto relevante da tese de investimento, como eu falei, que justamente toca no ponto que você chamou, que é super relevante, que é o ponto, olha, legal, eu quero ter saúde, eu quero cuidar da minha saúde à medida que eu envelheço, mas eu preciso poder pagar por isso. Né? E aí vem o posicionamento da Hapvida. Mas como que ela consegue fazer isso? Né? Principalmente através de um nível de verticalização mais alto. E o que é a verticalização? É a companhia controlar o processo, né, ou vamos dizer, a jornada de saúde do paciente, desde a primeira consulta, desde o atendimento ambulatorial, até eventualmente, se necessário, a internação do paciente, a estadia hospitalar do paciente. Com isso, ela consegue ter escala, ela consegue comprar melhor, ela consegue ter processos e procedimentos e protocolos médicos mais bem definidos, né, que faz com que a famosa sinistralidade, né, que é o uso, vamos dizer assim, tentando simplificar o uso do plano de saúde por parte do cliente, seja controlado vis-à-vis o quanto ela cobra do cliente. Então, ela é a empresa de melhor custo ou menor custo de produção, o que permite para ela se posicionar numa faixa de preço mais competitiva. Então, isso é chave na tese de investimento da Hapvida. Então, a gente tem uma tendência secular, que é o maior uso de saúde, e ela bem posicionada num segmento de renda acessível. Além disso, né, é super importante a gente destacar que o setor de saúde no Brasil é um setor ainda muito fragmentado, seja do ponto de vista das clínicas, dos provedores, né, de serviços de saúde, hospitais, né? Você pega a tese de uma Redditor, por exemplo, que é um outro nome também que a gente acompanha, é uma tese de consolidação também, né? E também é do ponto de vista de vidas, né? E o que a Hapvida veio fazendo em paralelo à Intermédica veio fazendo, né? E aí culminou com a fusão das duas, né? Elas vieram consolidando o mercado, ganhando escala, né, ganhando tamanho, reproduzindo esses conceitos que eu acabei de descrever para vocês, de protocolo, de controle de custo, para mais lugares, né, culminando com a fusão das duas, que é a nossa visão um passo transformacional, porque vai trazer uma escala nacional para a Hapvida e para a Intermédica. Lembrando, né, a Hapvida sempre foi muito forte no Norte e Nordeste, a Intermédica mais forte aqui no Sudeste. Quando você junta essas duas forças, você tem um potencial no curto prazo de ter uma oferta, uma proposta de saúde nacional, né? E ao longo do tempo, né, você ter economias de custo com escala, né? Além de questões tributárias, outros ganhos que a gente antevê aqui para a operação. Então, em resumo, esse é um pouco a história, a nossa visão para a Hapvida. O que aconteceu só nesse meio tempo? Né? Essa história foi bastante bagunçada pela gloriosa pandemia. Né? A gente acabou de passar por uma pandemia que se teve um setor, né, todos os setores da economia foram afetados, mas a gente está falando de um setor que estava no epicentro do problema, né? Seja pelas internações, seja pelo drama humano, pela crise humana, seja pelo escrutínio que o setor passou, seja pelo medo que todos nós enfrentamos, né? Imagino, se coloca no lugar, a gente se coloca no lugar de qualquer pessoa, né? Quem que estava pensando em trocar plano de saúde no meio da pandemia, né? Quem que estava? Eu queria ter garantia que se eu pegasse o Covid eu fosse ser atendido, né? E o nível de hospitalização que chegou a níveis recordes lá
em 2020, depois a gente teve a onda da Delta em 2021, né? Então, é um setor que foi realmente, como eu disse, estava no epicentro da questão da pandemia, e a gente ainda está sofrendo as consequências disso. A gente viu o resultado do quarto trimestre da própria Hapvida e da GNDI, a gente ainda antevê, e aí eu estou saindo lá das tendências de mais longo prazo e vindo para o curto prazo. E eu tenho sim uma mensagem, vamos dizer assim, transparente, de que a gente entende que o curto prazo tem alguns desafios. O principal deles é ainda fazer essa saída da pandemia, né, que ainda está afetando. A gente teve, assim como a gente teve em diversas cadeias produtivas, a gente teve uma pressão de custo, né? Isso está afetando cadeia automobilística, cadeia de saúde, cadeia de consumo, cadeia de beleza, praticamente todas as cadeias, é um problema global, né? A gente está vendo isso nos Estados Unidos, está vendo na Europa, na Ásia. Então ela está também sofrendo as consequências desse fenômeno global, né? Então demora ainda no curto prazo um tempo para a gente equilibrar essas dinâmicas. E além disso, ela começou, né, agora no primeiro trimestre desse ano, foi finalmente aprovada a fusão com a compra da Intermédica, a fusão com a Intermédica. Então a gente vai começar um processo que, na nossa visão, deve demorar pelo menos uns 2 anos aqui, de integração da Hapvida com a Intermédica, formando essa proposta de valor que eu descrevi para vocês. Ela começa por essa proposta nacional de saúde que eu acabei de dizer, e ela, na nossa visão, ao longo do tempo, vai evoluir para os outros pontos ligados a custo, ligados a questões tributárias, e por aí vai. Então, eu tenho sim a gente tem sim uma visão construtiva para a Hapvida, a gente vê as tendências de médio e longo prazo aí, tem espaço para crescer, a empresa tem coisa para fazer na integração com a Intermédica, né, vai ser a maior operadora de saúde do Brasil, mas a gente entende sim e passa essa mensagem para o investidor que o curto prazo ainda tem alguns desafios ligados à questão ainda, né, o final aí do processo do Covid, a inflação de custos que a gente passou, né, e ao início da integração, as dores, vamos dizer assim, do início da integração com a Intermédica e da integração Hapvida Intermédica. Eu gostei muito de uma coisa que você falou algumas vezes aqui, que é a visão de longo prazo, né? Eu sempre falo muito com os meus investidores aqui que, putz, se você ficar olhando só o resultado do curto prazo o tempo todo, curto prazo, curto prazo, curto prazo, a tendência de você perder dinheiro, ela é muito maior, né? Você tem que ter obviamente, você tem que acompanhar os movimentos de curto prazo, né, entender o porquê eles acontecem, mas uma empresa não deixa de valer o que ela vale porque teve uma oscilação no preço da bolsa ou por culpa do resultado do último TRI, né? Assim como você olhasse ali a bolsa no início da crise do Covid, pensando em índice aqui, do dia para a noite o índice saiu de algo ali próximo a 100 mil pontos para 60 mil pontos, em poucas semanas, uma semaninha ali, caiu para 60 mil pontos. Gente, não é possível que as melhores empresas do Brasil perderam 40% de valor de verdade num período de uma semana. Não importa qual o tipo de choque aconteceu no mercado naquela semana, para o valor cair 40%. Isso aí tem o movimento do medo, né? Tem toda a parte de finanças comportamentais que explicam a reprecificação na bolsa. Mas você ter essa frieza de olhar o longo prazo pode fazer você aproveitar oportunidades muito boas. E o caso da Hapvida, você deixou bem claro que é isso. Apesar do momento ter uma dificuldade devido ao aumento de custos por culpa da pandemia, principalmente, né? Acho que esse é o maior fator. E aí, aumento de custos derivados ao maior uso, né, do plano em si, e também por custos mesmo de produtos que vieram a subir devido à inflação no mundo inteiro, né? Mas apesar disso, ainda continua sendo uma empresa muito boa. E você falou também sobre consolidação, né? Eu fiquei pensando aqui, é um segmento onde a barreira de entrada é muito alta, né? Você não consegue do dia para a noite resolver montar uma operadora de planos de saúde, além de toda a questão regulamentar e de legislação de fato, que é difícil pra caramba de você criar, de você entrar, né? Você precisa ter um número muito grande de pessoas contratando os planos que você comanda para que você tenha resultado positivo, né? Porque isso é um dado estatístico, é como se fosse o seguro de carro, pessoal. O seguro de carro, ninguém compra seguro pensando em bater, mas um número X de pessoas vai bater, um número Y de pessoas vai ser roubado e a seguradora vai lá e paga. Aí a pessoa fala, poxa, eu paguei 3 mil reais no ano de seguro e a seguradora me deu 60 mil reais no meu carro. Mas quantas pessoas pagaram 3 mil
reais, 60 mil da seguradora. É assim que a seguradora ganha dinheiro, é assim que o plano de saúde também ganha É o dinheiro. Então, efeito eu acho que é mais uma barreira de entrada, mutualização, né, né. Gabi? É. Desculpa te interromper, mas é o efeito Nada. mutualização que você está falando, né. Exato. Perfeito, perfeito. De uma E linguagem aí mais simples aqui, mas é isso. é isso aí, perfeito, perfeito. Ainda mais uma operadora verticalizada, né, que você tem todo o Exato. investimento na estrutura de ambulatórios, hospitais, exames, né, tudo isso que você precisa ter bem, solidificado para você conseguir manter um nível de atendimento, satisfatório. Então É. e aí, para complementar o que você está falando, eu acho super importante, assim, por exemplo, o resultado trimestral, né, que você citou. 2 pontos da sua fala, assim, Vitor, que eu acho muito interessante. O primeiro ponto tá muito alinhado com o que eu comentei no começo, né. Num mercado doido desses, às vezes a empresa pega uma Multiplan, a Multiplan chegou a estar em valuation muito descontado. Parte disso era uma dúvida sobre a retomada, mas parte disso era porque o juros estava abrindo. E quando os juros abrem, você pega o que a gente chama de bond proxies, né, que são papéis que têm uma relação direta com o comportamento da taxa de juros ou da curva de juros. Esses papéis sofrem. Ah, mas a Multiplan estava entregando, pega, por exemplo, desde o terceiro, segundo trimestre, a Multiplan já estava entregando bons resultados e o papel só caía. Por quê? Porque ela não está caindo por conta da Multiplan, ela está caindo por conta da curva de juros. Então, o que você falou é isso. Muitas vezes a empresa perde valor por outras questões, aversão ao risco, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, etc. E aí um outro ponto que você falou, né, o curto e o longo prazo. É óbvio que a gente está acompanhando as informações diárias, a gente vive isso, né, faz isso dia a dia, está acompanhando os resultados trimestrais. Mas a gente tenta incorporar a informação marginal, os resultados trimestrais, muito como assim, checkpoint, sabe? Que você faz assim, olha, esse resultado confirmou a minha visão de longo prazo. Esse resultado foi contra a minha visão de mais médio e longo prazo. Opa, deixa eu parar aqui e olhar. Por que foi contra? Deixa eu ver se é algo conjuntural, né, de curto prazo, ou algo que foi uma conjuntura de fatores, ou não, está tendo uma mudança estrutural. Então, esse tipo de debate que o acompanhamento diário, o acompanhamento dos resultados trimestrais, por exemplo, ajuda a gente, entendeu? Mas a gente está sempre se perguntando, a minha visão de médio e longo prazo, a minha tese, o que me fez comprar o papel, ele está de pé ou não está de pé? Né, esse trimestre muda ou não muda? Essa informação que eu recebi muda ou não muda? E aí, para passar para o investidor, aqui, talvez os 3 pontos que a gente está olhando na tese da Hapvida, para acompanhar o desenvolvimento dela, no primeiro, no curto, 3 pontos até de curto prazo, para o cliente, para o investidor entender o que, que a gente está olhando, como eu falei, como sinais de que a nossa tese tá no lugar certo, né? A gente olhar para repasse de preço, né, tanto do individual, lembrando que o plano individual ano passado caiu, então a gente está estimando que ele volte a subir esse ano, o repasse de preço nos planos corporativos, né, para as empresas, né, porque isso é um sinal de que a companhia está conseguindo repassar aquele aumento de custo que ela teve, de materiais, serviços médicos, etc. Né, a integração com a Intermédica, como eu já disse, e a retomada do crescimento orgânico. A companhia voltar a trazer vidas para a base dela, né? E a gente sabe que a gente está num momento macroeconômico delicado, né? Onde a gente tem, apesar dos resultados de curto prazo, a gente teve indicadores de consumo de curto prazo mais favoráveis, tal, mas a gente está num ambiente de taxa de juros mais apertada, o emprego está melhorando, mas bem lentamente, né? A gente sabe que está num ambiente, como você mesmo colocou, né, Vitor, ainda que o consumidor ou a pessoa que está tentando contratar o plano de saúde ainda está apertada, mas a gente precisa ver ao longo do tempo a companhia realmente por essa máquina de vendas, né, conseguir mostrar que essa máquina de vendas, essa proposta nacional realmente existe. Então são 3 indicadores de curto, médio prazo que que o investidor pode acompanhar para ver se a tese está caminhando na direção certa, que é super importante também. E quanto a essa questão da retomada do consumidor, né, eu acho que tem 2 pontos aqui que eu acho que é legal salientar, né. O primeiro é que talvez o pior momento para a economia já tenha passado. A gente está sofrendo com inflação, mas a gente vê ali que há algum sinal de recuperação, a trajetória pelo menos parece
de melhoria, né? Não na velocidade que todos gostaríamos, temos diversos problemas aí ligados à inflação, ligados até à nossa credibilidade fiscal, que atrapalham bastante o desenvolvimento da economia, mas eu acho que o ápice da crise do Covid do ponto de vista macroeconômico já está sendo sanado. Tudo bem que aí a Rússia resolve dar uma dor de cabeça aí para a gente junto com a Ucrânia, e a China ainda tem alguma dorzinha de cabeça relevante ali com relação ao Covid-19. Mas eu acho que do ponto de vista macroeconômico a gente já saiu do fundo do poço, pelo menos, né? E do outro lado, que eu acho que pode favorecer muito o case de Rap Vida, e aí, novamente, sem ser nenhum especialista na empresa, pessoal, não sou um especialista em ações, né? Eu sou mais um cara para macro do que para ações especificamente, tá? E quando a gente olha ali para a Rap Vida, você pega uma população que talvez no Brasil, no passado, não desse tanta importância à saúde quanto dá agora, né? A pandemia trouxe para evidência a necessidade de ter um bom plano de saúde, a necessidade de você ter um seguro de vida, né? A pandemia, ela, além do processo de digitalização e de outras coisas que ela conseguiu trazer de positivo, eu acho que ela trouxe uma preocupação contínua com a saúde. As pessoas hoje planejam a sua saúde, não deixam mais ela simplesmente acontecer. Não é aquela coisa, eu tô doente, eu tô bem, quando eu ficar doente eu procuro hospital. A pessoa agora pensa em ter um plano de saúde, pensa em ter um seguro de vida, né? Então eu acho que é um lado, podemos dizer, positivo, né? O que precisa agora é a economia realmente voar para as pessoas terem condições financeiras de contratar, mas eu tenho certeza que todo mundo hoje pensa, putz, eu preciso de um plano de saúde. Acho que poucas pessoas hoje dormem sem se preocupar com isso se não tiver um plano, né? Perfeito, concordo 100%. A pandemia não chamou atenção para isso, realmente. Guto, pegando já teu gancho de Multiplan, né? Então, que era uma segunda empresa aqui que nós falaríamos, até na minha lista aqui, por mera coincidência, estava em último, mas pulei aqui para o final para Multiplan, né? Já que eu falei de pandemia, eu vou trazer o ponto da pandemia aqui que me preocupa, né? Multiplan, cara, é uma empresa incorporadora, construtora, muito ligada. Travou para você, Luciano? Travou. Alô, voltamos aqui ao vivo. Voltamos, ao vivo é assim mesmo. Aqui, né? Faz parte, ao vivo acontece isso daí. Vamos lá. Voltando aqui, rebobinando a fita, a gente estava falando de Multiplan, né? Peguei o gancho de Multiplan que você deu aqui, que, como eu brinquei, era até a quarta da minha lista, e eu vou pular aqui para a gente falar. Multiplan, muitas pessoas conhecem ela como uma incorporadora, muito pelo segmento de shopping, né? Que as pessoas conhecem a marca Multiplan, da empresa Multiplan, muito pelo segmento de shopping. E a gente viu durante a pandemia uma transformação do comércio, as pessoas comprando online. Eu vou dizer que essa transformação, para mim, já tinha acontecido há muito tempo. Eu sou preguiçoso demais de ir em loja, compro tudo online, acho tudo muito mais simples. Mas tem pessoas que sentem muito prazer. Minha esposa é uma que adora ir para shopping, adora ir no comércio físico, olhar o item, comprar, né? Inclusive me enche o saco que eu vou muito pouco com ela nesses lugares. Eu falo, vai lá, chama uma amiga, vai, porque eu não quero não. Vou ficar aqui tomando uma cervejinha e vendo meu futebol. E ela tem esse hábito. Então, assim, é um segmento que, sem dúvida alguma, no ápice da crise sofreu muito, mas agora as coisas estão voltando ao normal. Pelo menos no Brasil, né, dá para dizer que há uma normalidade hoje na vida das pessoas, as máscaras não são mais obrigatórias em quase nenhum ambiente, né, a vida está voltando ao normal. Apesar desse processo de digitalização durante a pandemia, o que faz vocês gostarem tanto de Multiplan ainda para ser um case relevante na carteira da Western? Perfeito. Legal que você já foi no ponto que é o ponto do debate mais acalorado, né? Quer dizer, isso, qual é o tacar fogo lugar... no parquinho. Perfeito. Qual é o lugar dos shoppings, né? Dos shopping centers, dos famosos malls, né? Num mundo mais digital, né? Nós somos da visão de que esses dois ambientes de compra, né? Eles vão coexistir, né? E a gente conclui um pouco isso, Vitor, olhando para a realidade da omnicanalidade, né? Cada vez mais vai ser importante, tem sido importante, né? O vendedor online, né?
está próximo do consumidor dele. Está próximo do consumidor dele em termos de logística, está próximo do consumidor dele, do consumidor em termos de nível de serviço, em termos de custo de frete acessível, né? Então, proximidade, né, omnicanalidade, a gente vê como vitorioso nesse processo, né? Talvez aqui a gente tem formas de fazer omnicanalidade, né? Você vê, por exemplo, uma Magazine Luiza ou uma Americanas fazem isso tendo um parque de lojas e um parque e a venda online, um Mercado Livre faz isso tendo, né, como se fosse o que a gente chama de dark stores, centro hubs, pontos logísticos na cidade, mas a gente vê o shopping como esse ponto de contato entre o lojista, entre a marca e o cliente. E mais, e aí talvez esteja a grande diferença do shopping da realidade do shopping no Brasil, da realidade do shopping nos Estados Unidos, né? Onde o setor já está sob júdice há algum tempo, né? Desde que a Amazon despontou e dominou o varejo lá dos Estados Unidos. O shopping no Brasil não é só um centro de compras, né? Ele é um centro de lazer, ele é um centro, ele é um centro de serviços, um centro de lazer e um centro de compras. Ele é também, de certa maneira, infelizmente, eu falo isso infelizmente, ele é um porto seguro, né? Num país que tem uma realidade de violência diferente dos Estados Unidos e da Europa. Então, o shopping é visto pelo brasileiro como um lugar onde você tem a conjunção dos três fatores: lazer, lazer, serviço, compra, com segurança, comodidade. Só para dar um outro exemplo de uma diferença, né? O shopping aqui no Brasil, em geral, ele fica no meio dos grandes centros urbanos, né, e não mais afastado nas rodovias, como a gente vê muitas vezes acontecer nos centros urbanos dos Estados Unidos, né? O shopping não está no centro da cidade. Mas aí vem um ponto, e aí eu já começo a tangenciar a tese da Multiplan, específico da Multiplan. Tem shoppings e shoppings, Vitor. Tem aparelhos e Sim. aparelhos, né? Aí, para a gente, e por isso a gente gosta tanto a nossa escolha no segmento é a Multiplan, você ter ativos diferenciados, né? Com diferencial de performance. O que eu chamo de ativos diferenciados? Que tem um histórico de performance, né? Bastante substancial, bastante relevante, e isso é importante, né? Quer dizer que todos os shoppings que tem no portfólio da Multiplan são os melhores shoppings, né? Não, mas se você olha para o todo, né? Vamos olhar como um portfólio. É como se a Multiplan estivesse comprando ações, né? Estivesse investindo. Para a gente, é o portfólio mais balanceado do mercado. Obviamente, eu posso falar aqui de Barra Shopping, eu posso falar de Morumbi Shopping, né? Eu posso falar dos grandes flagships da Multiplan, mas olhando para o portfólio como um todo, quando a gente olha para posicionamento, quando a gente olha para track record, né? Histórico de resultado, histórico da gestão, para a gente, a Multiplan é a que equilibra melhor, né, esse ponto de ter os aparelhos, né? Quando a gente fala aparelho, eu estou falando no shopping, o mall, a construção ali, a localização, né? O mix de loja. Quando eu falo aparelho, o que eu quero dizer? A localização, a gestão, o mix de lojas, de serviços, né? Então, todo esse conjunto que eu estou chamando de aparelho, para mim, olhando a carteira de shoppings da Multiplan, é ela que tem a carteira mais diferenciada. Então, novamente, eu vou fazer a mesma coisa que com Rapvida, né? A gente entende que parte do consumo vai migrar para o digital, isso é inexorável na nossa visão, e a pandemia só abriu nossos olhos para isso, na hora que a gente foi jogado, trancado dentro de casa, a gente precisou quebrar as nossas barreiras, né? Principalmente as gerações mais velhas, mais antigas, teve que quebrar as barreiras porque teve que usar. Então, a gente não tem um call aqui a nossa visão para Multiplan não está baseado de que, não, o online é modismo, o online não veio para ficar, não, ele veio para ficar, ele vai crescer, só que a gente acredita na coexistência desses dois mundos, da omnicanalidade. E aí, novamente, é importante o shopping diferenciado, a carteira de shopping diferenciados que a gente vê na Multiplan.
E né? interessante esse fato que você falou, eu nunca havia pensado por esse lado, né, de que, de fato, ele se torna um porto seguro. E quando eu vou para fazer compra na rua, acabo indo muito em shopping mesmo, né, natural, e sempre muito por essa comodidade e conforto de eu vou para dentro do estacionamento do shopping, né, então é tranquilo, paro meu carro lá, não tenho preocupação de flanelinha, de que parei na rua, de que tem que achar um estacionamento, né, recentemente tivemos até um problema lá no show do Maroon 5 aqui em São Paulo, de até o estacionamento você pensa que está seguro, não era seguro, era um golpe. Verdade, era um Então, golpe. era um golpe. Então, assim, não tem essa preocupação, você está lá dentro seguro pelo gerenciador, no caso aí, Multiplan. Tem várias lojas no mesmo lugar, então você consegue ir numa loja de eletrodomésticos, você consegue ir numa loja de roupa, consegue comer, consegue ir num teatro, consegue ir num cinema, às vezes dentro de um único shopping, você consegue atender a família inteira. Então é uma funcionalidade legal de juntar tudo e é seguro, né? Na média é seguro, difícil você ter algum evento muito complicado ali dentro do shopping. Quando tem, vira a Uhum, grande notícia do dia de todos os principais uhum, jornais, porque é muito raro de acontecer. Então, o que é uhum. escasso, quando acontece, acaba virando notícia. Então, Verdade. é bem interessante. E tem uma outra coisa, né? A tendência é que essas lojas cada dia mais consolidem o comércio, porque como você vê o comércio de rua, tem todas essas externalidades negativas que a gente citou aqui, né? Que eu falei anteriormente, né? Você vai na rua, você fica preocupado com seu celular na mão, você fica preocupado onde seu carro está, né? De um acidente de trânsito acontecer, porque você está num comércio de rua. Então você vê cada dia mais os principais shoppings concentrando realmente a renda da população e as Sim. compras. É E as interessante, é bem principais interessante lojas essa dentro tese. do shopping, né, Vitor? Porque, por exemplo, se você fala em omnicanalidade, se você fala em online, obviamente você tem o marketplace, né? O marketplace, a grande atratividade dele é esse, né? O Sim, Mercado Livre, a Magazine, por aí vão. Eles dão acesso online para o pequeno varejista, né? Mas, por outro lado, também você tem o grande varejista, que é quem tem dinheiro, quem tem bala na agulha, vamos dizer assim, para investir, né? Porque você ter um nível de serviço elevado no digital, não é só você ter um site bonito ali na frente, você tem que ter um site funcional, você tem que ter processos, você tem que ter logística, isso tudo custa sim. muito dinheiro, sortimento de produto, né? Então, quer dizer, a gente acha que até a gente hoje não vai falar um pouco não vai falar de vestuário, né? Mas, por exemplo, quando a gente olha para uma Renner, para uma Arezzo, para uma Soma, por exemplo, a gente vê eles como consolidadores, porque eles têm esse dinheiro para fazer um investimento no online, que, de novo, para a gente é inexorável, veio para ficar. E outra coisa Ah, sem dúvida. interessante, Vitor, fazendo também o mesmo paralelo que a gente fez com o Rap Vida, né? O longo, médio com curto prazo, é que o curto prazo, no caso da Multiplan, também tem nos surpreendido positivamente. Né? A gente até teve uma discussão da tese hoje, uma revisão da tese hoje, e o nosso analista, né, o especialista no setor, foi interessante que ele reafirmou a visão dele aqui na nossa discussão interna, que ele acha que o consenso de mercado, os números que a rua, né, que o consenso tem, estão errados, né? Porque realmente a Multiplan tem nos surpreendido positivamente desde a retomada da abertura. Né? Quando a gente olha para as vendas, né? Aqui no primeiro, estou falando, ela divulgou essa semana as vendas do primeiro trimestre desse ano. As vendas estão acima das vendas de 2019. Ah, por que você está comparando com 2019? Porque 2020 foi afetado pela pandemia e 2021 foi afetado pela pandemia. Então, pegando um ano normal, né, você já está com vendas acima desse ano. Se não me engano, aqui, se não me falha a memória, ela não me trai, em março as vendas ficaram 20% acima. Então, em janeiro ficou 5, depois 10, depois 20. Está até acelerando, até na linha do que você estava comentando há pouco. Então, a companhia o lojista está vendendo mais do que ele vendia antes da pandemia. Isso faz com que a companhia consiga impor é uma palavra forte, mas exercer, né, os contratos onde ela tem repasse de inflação, né? Então, como as vendas estão se recuperando, você tem um ambiente de repassar a inflação contratual, né? Lembrando que em 2020 os shoppings ficaram fechados, eles tiveram que dar desconto para os lojistas não morrerem muitas vezes, né? Então, esse ambiente está ficando para trás, ela está conseguindo passar a inflação, e aí tem um outro efeito positivo também, que é na medida em que a companhia, né,
segura os custos dela, mantém os custos sob controle e a venda volta, acontece a famosa alavancagem operacional, né? A companhia Sim. consegue expandir a sua margem, né? Além disso, olhando então o curto prazo nos parece bom, positivo, e voltando para o médio prazo, né? A Múltipla ainda acabou de no final do ano passado inaugurou Jacarepaguá, tem land bank, né, tem terreno para fazer aqueles projetos que ela faz em torno dos shoppings dela, além de oportunidade de expansão nos shoppings existentes, com projetos, né, de expansão e eventualmente lá na frente novos shoppings. Mas quando você olha para isso, você vê uma dinâmica de curto prazo favorável, uma dinâmica de médio e longo prazo também favorável. O que pode dar errado aqui? Qual que é o risco? Né? O primeiro risco é o macro, né, Vitor? É o que você falou. Se o fiscal desanda depois da eleição de 2022, né, a gente não retoma um caminho de responsabilidade fiscal e a curva de juros estressa, lembra o que eu falei? A Multiplan caiu não porque o resultado estava ruim, mas porque a curva de juros estava estressando. Né? Então, o maior risco que a gente vê hoje é mais até macro do que micro, que é o Brasil ir para um caminho mais negativo passada a eleição de 2023. Guto, você citando esse ponto, eu gosto de aproveitar para dizer o quão profunda consegue ser a análise de uma gestora como a de vocês, né? Como eu falei aqui no início, é uma gestora com presença global, pessoal, e eu sei que assim, eles ficam olhando o mercado local, mas eles também param para conversar com os gestores de todos os países do mundo que eles têm posição de maneira relevante, inclusive para saber qual a opinião, por exemplo, do investidor estrangeiro em relação ao case de Brasil. Né? E a gente sabe o poder que o investidor estrangeiro, principalmente norte-americano e europeu, tem de gerar preço, de fazer preço na nossa economia local. Então, além deles conseguirem ter essa análise do micro, que é feita no dia a dia pela equipe deles aqui, como eles falaram, acabaram de reavaliar o case, né, de Multiplan hoje, né, não por culpa da nossa live, mas sim porque era a data de fazer a reavaliação deles. Né, eles, além de conseguirem fazer todo esse micro, né, que muitos gestores locais conseguem fazer com maestria também, eles conseguem olhar o macro e ter a visão dos gestores globais de como eles estão vendo o nosso case de Brasil. Então, eu estou vendo como eu vejo o Brasil e como os outros veem a nossa economia. Isso é importantíssimo, isso gera um valor para o investidor final que dificilmente, eu ouso dizer aqui, cara, que nenhum investidor individual consegue ter. Nenhum. Sozinho, você não consegue ter esse tipo de visibilidade da sua economia, do seu mundinho aqui, além de ter por você, por outros profissionais do mercado. Por isso que eu sempre falo, dá uma olhada com carinho nos fundos, cara. Fundos de investimento trazem essa vantagem para vocês. E a Western traz essa vantagem com presença global. Eu acho isso sensacional, Guto. Não sei se você queria falar alguma coisa. Não, esse ponto que você está colocando, né? Você falou assim, Vitor, né? O investidor estrangeiro faz preço muitas vezes. É só a gente olhar para o que aconteceu no primeiro trimestre desse ano. Qual foi o grande Exatamente. comprador de bolsa, né? Que na verdade veio entrando dinheiro desde o quarto trimestre do ano passado, mas o que aconteceu no primeiro trimestre desse ano foi assim uma enormidade, né? A gente está falando de Sim. mais de 60 bilhões de reais de entrada de fluxo estrangeiro. Então, às vezes, os movimentos são dominados pela cabeça do estrangeiro, dado o tamanho, né, que ele tem de movimentar o mercado. Exatamente. O volume gerido no mundo é muito, principalmente Estados Unidos, é um volume assim que a gente não tem noção, como investidor brasileiro aqui, do quanto ele é poderoso. Quando o fluxo vem, nada segura, né? É exatamente assim. Verdade. Falando sobre esse mundo pós-digital, né? E também falando sobre essa questão secular que você falou dos investimentos, uma visão realmente de mudança de mindset, né, da população, de forma de pensar, vocês trouxeram como uma provocação aqui o case de Localiza, né? E aí eu vou fazer um testemunho meu individual. Eu sempre fui um cara que gostei muito de carros. Muito, apaixonado por carros, desde criança. Eu ficava olhando os carros na rua passar, eu ajudava meu pai a mexer no carro em casa, meu pai sempre tem uns carrinhos velhos lá em casa, minha família é uma família de origem bastante simples, né? Então sempre tivemos uns carrinhos velhos lá, e o carro quebrava, eu ia lá, criança, sentava do lado do meu pai, via meu pai mexendo, aprendia mecânica, pensei em fazer engenharia mecânica, inclusive, porque gosto muito de veículos, mas descobri que fábrica não é muito para mim, eu gosto mais dessa vida, né, mercado empresarial. E mesmo sendo um apaixonado por veículos e por carros, cada dia mais amadurece na minha cabeça a ideia de vender meu carro e não ter um carro, né? Porque o ter o bem hoje em dia não tem valor.
ter um carro hoje é custo, né? É um custo não desprezível, inclusive, principalmente para quem mora nos grandes centros como São Paulo, onde o trânsito é horroroso, né? Eu demoro 1 hora para ir para casa de carro e de moto eu demoro 10 minutos. Então eu prefiro ter só uma moto em vez de ter um carro e uma moto como eu tenho hoje. E a saída da Localiza, né, assim como outras empresas de segmento, de locar carros, carro por assinatura, pegar por uma semana e devolver, não ter custo de IPVA, seguro, né, poxa, manutenção. Isso me atraiu muito e eu ando mudando a minha cabeça. Só falta eu conseguir convencer o Vitor, que gosta de carros, de que ele não tem que ter um carro. Mas assim, o processo racional já está montado, eu sei que eu não tenho que ter, mas o Vitor, apaixonado por carros, não me deixa vender meu carrinho ainda. Né? O que tem além disso, né, para fazer a Localiza ser um case da carteira de vocês? Bacana. Assim, de novo, né, sempre o paralelo do longo, do médio e curto. Você já tocou, eu acho que você já resumiu de forma plena aí um pouco do que são os drives seculares para a gente, né? A gente tem uma geração. Primeiro, você tem tendências, eu acho que geracionais aqui, de uma geração que cada vez mais vai favorecer menos a posse e mais o uso, né? De certa maneira, né, é o que a gente viu com o Uber, é o que a gente vê, né, com o próprio aluguel por assinatura de longo prazo. E isso é verdade também para as empresas, né? As Sim. empresas, eu acho que cada vez mais vão fazendo a conta de você ter o que vale mais a pena? Eu ter a minha frota dentro de casa ou eu ter alguém que é especialista em gestão de frota e vai fazer isso para mim? Né? Então, você tem já aqui duas tendências de longo prazo muito favoráveis. Né? Inclusive, só um parênteses, eu já volto na Localiza, a gente acha que isso não é só de veículos leves, tá? A gente acha que também essa tendência da gestão de frotas é muito forte nos veículos pesados. Uma outra tese que a gente gosta e tem na carteira é Vamos, por exemplo, que é o segmento de alugar caminhões e máquinas, né? E fecho parênteses aqui. Mas o que a gente tem aqui, né? Aí você fala, mas por que a Localiza, né? Então, peraí, você gosta entendi, você gosta do setor, você acha que o RAC, né? O que é o RAC? É o aluguel à pessoa física, ele é subpenetrado, né? Quando eu olho para outras economias com perfil parecido com o brasileiro, então tem oportunidade no aluguel, eu tenho oportunidade na gestão de frota, oportunidades nos contratos de longo prazo, essa troca da posse por uso, então eu tenho aqui drivers muito favoráveis, mas por que a Localiza? Né? A gente respeita muito a Movida, acho que eles estão fazendo um excelente trabalho, mas quando a gente olha para a Localiza, a gente olha a empresa que tem o maior histórico, o histórico mais sólido de execução do setor, a empresa que tem a marca mais reconhecida, né? Talvez a marca com mais também, mais rodada, vamos dizer assim, para usar um termo mais ligado a carros, né? Com custo de captação diferenciado, com um poder de barganha e negociação com os fornecedores, né, as montadoras, e mesmo na parte de manutenção, os fornecedores de peça, né, a rede de assistência diferenciada. Então a gente olha para a Localiza e vê, olha, novamente, ela é para a gente, com todo o respeito, acho de novo que a Movida está fazendo um excelente trabalho e a gente tem que sempre levar em conta preço, né? Não é isso, mas a gente olha para o valuation, para o preço da Localiza, olha para as características dela, a gente ainda acha que a Localiza é o veículo para lançar mão dessas tendências seculares de médio e longo prazo que a gente está falando. Infelizmente, diferente do que acontece na Multiplan, o curto prazo está mais difícil. Mas aqui não é por conta da Localize. Sim, talvez o maior problema de curto prazo que a gente tenha, né, é a questão, e aí a gente vai lá para o global, né, da quebra das cadeias produtivas que a gente teve com o Covid. Talvez a cadeia que mais sofreu com isso foi a cadeia automobilística. Começou lá com a falta de semicondutores, falta de outras matérias-primas, que culmina com, né, um baque, né, um impacto negativo na produção de veículos. Né? Isso tem um efeito, tem vários efeitos. O primeiro deles é você atrasa o crescimento. Como é que eu vou crescer, ser agressivo no marketing do meu produto, né? Ser agressivo na minha precificação, se eu não tenho carro para entregar na frota ou para dar para aluguel, né? Então você limita o crescimento. Outro ponto, e a gente sentiu isso no bolso, o preço do carro
explodiu, Disparou. né? O preço da manutenção do carro explodiu. Olha o que aconteceu com o nosso IPVA esse ano. Todo mundo que tem carro sentiu isso no começo do ano, né? Porque o preço do usado, do novo subiu, o preço do usado subiu. Então, e todo o que está em volta disso aí também sofreu uma pressão de custo. Então, as autopeças, então ficou mais cara a manutenção. Então, essas são dinâmicas de curto prazo que, infelizmente, jogam um pouco contra o resultado do setor. E aí, mas daí, na nossa visão, novamente, você está com a empresa que tem um histórico sólido, que tem uma visão. A empresa tem uma visão de uma estratégia de longo prazo. Obviamente, ela vai se adaptar, né? Por exemplo, quando a gente começou a ver o problema do carro, ela tinha começado a marketear o meu, né? O Localiza, o aluguel de longo prazo. O que ela fez? Ela tirou o pé. Ela tem que se adaptar à realidade, mas ela tem uma estratégia traçada, né, e ela se adapta a essa estratégia. E por fim, outra coisa que a gente gosta da tese é a própria fusão com a Unidas, né, que foi uma fusão difícil, um processo difícil de aprovação no CAD. A bem da verdade, formalmente ele não acabou, porque você ainda tem que fazer os remédios, né? A Localiza tem que fazer o que ela combinou com o CAD, né? A gente espera que até o final do segundo trimestre ela consiga encerrar isso. E aí, passado essa fase, a gente tem sinergias entre as operações, né? E a gente tem ainda mais. A Unidas era muito forte na parte de gestão de frota, ela é muito forte na parte de gestão de frotas. A gente acha que ajuda o posicionamento da Localiza nesse segmento também. Então, isso é um pouco do que a gente gosta, de novo, longo prazo, do que a gente gosta na Localiza, reconhecendo aqui também que a gente tem algumas questões de curto prazo que jogam contra, a principal delas, a questão ainda da normalização do fornecimento de carros, que infelizmente está demorando mais do que eu acho que todo mundo esperava. Não, sem dúvida está demorando, né? Se você hoje decidir comprar um carro 0 km, você está esperando de 6 meses a um ano para conseguir receber o seu veículo. Então, realmente é um problema, mas é um problema que não é da Localiza, é um problema global, né? Global. E aí eu olho que se a empresa está fazendo um dever de casa muito bem feito, o resultado de curto prazo pode sofrer, o mercado pode penalizar um pouco a empresa na bolsa, mas isso para quem olha a longo prazo, de fato, para quem acredita na tese, até abre oportunidade de entrada, né? Isso faz com que a empresa fique num preço que você olha e fala, putz, está barato demais, a inflação vai ser ajustada, o fornecimento de produtos da cadeia, né, automobilística como um todo vai voltar ao normal de alguma forma, e acho que é uma ideia, uma boa oportunidade para quem não conseguiu entrar. A gente está chegando perto do final, Guto, mas eu não quero deixar de falar do último case, rapidamente aqui, que é TOTUS. Né? TOTUS as pessoas conhecem muito pelo fornecimento de sistemas para outras empresas, né? Então uma empresa de tecnologia que fornece tecnologia para outras empresas, ajuda muito pequenas e médias empresas, principalmente, a conseguirem ter sistemas de controle, sistemas de gerenciamento dos seus negócios de maneira ágil, prática e profissional. Né? Como que vocês olham o case de TOTUS? É isso ou tem algo a mais ali que eu não citei? Legal. Não, esse é o centro da tese, né? É o que a gente chama aqui internamente, né, de legado, né? A TOTUS histórica, vamos dizer assim, né? E esse business, esse negócio vem performando muito bem. Né? A companhia passou por uma fase de ajuste no seu modelo de negócio, ficou praticamente 3 anos ajustando o modelo de negócio dela, o modelo como ela vende, né, como ela monetiza, né, o produto dela, né, isso ficou no passado, a empresa se acertou, né, e também a gente passou por uma fase, né, Vitor, em que as empresas, principalmente ali na recessão de 15, 16, as empresas subinvestiram em sistemas, né? Sim. E lembrando aqui, como você bem falou, né? O principal produto da TOTUS, né? O produto que a gente lembra da TOTUS, em primeiro lugar, é o ERP, que é meio que o coração dos sistemas de qualquer empresa. Né, onde é dali que a empresa vai pendurar todos os seus outros sistemas, vai extrair todos os seus relatórios, vai fazer toda a sua parte financeira, vai plugar a sua parte comercial. Então, é um sistema vital.
E olha só que interessante, o que a gente conversou há alguns minutos atrás, há 20 minutos atrás, a gente falou de digitalização, de omnicanalidade, de investimento em tecnologia, de ser rápido para responder. Como é que uma empresa que precisa fazer tudo isso, ela vai conseguir fazer isso sem investimento em tecnologia, sem o ERP, sem os sistemas básicos, né? É praticamente o software básico da companhia, né? Então, o que a gente acha muito interessante na TOTVS, em primeiro lugar, é que o negócio legado dela está indo muito bem, tem até acelerado na margem, a companhia tem um produto tem um posicionamento de mercado muito forte, um produto que tem uma barreira de saída muito grande, porque é muito difícil você trocar o coração dos seus sistemas de sistemas de gestão empresarial, né? E a gente está passando por uma fase em que as empresas estão cada vez mais conscientes da necessidade de investir em tecnologia. Então, a conjunção desses fatores favorece muito o negócio principal ou negócio histórico da TOTVS. Além disso, a companhia não ficou parada. Além de fazer o redesenho, né, da forma como ela monetiza esse produto, perdão, como eu te disse, isso foi demorou um período, mas já está concluído, né? A companhia veio abrindo outros caminhos, outras avenidas de crescimento. A mais importante delas foi a Supplier, né? Que é você usar todo o conhecimento que você tem do seu cliente, porque você está lá no coração do cliente, na alma do cliente, né? Conhecendo todos os processos do cliente para oferecer soluções de crédito para aquele cliente, e a gente viu, né, culminando nessa semana agora que encerrou com um acordo com a joint venture com o Itaú, né, onde o Itaú veio se juntar a TOTVS no negócio de fintech. Você tem a RD Station, que você vai falar de business performance, né, e a gente ainda acha que a TOTVS tem outros caminhos, outras avenidas de crescimento. A empresa está bem capitalizada. Outra coisa, só um comentário interessante, comum a essas empresas, em geral, são empresas que estão bem capitalizadas, né, que aguentam aí chacoalhar um pouco, se caso o macro chacoalhar. Mas ela está bem capitalizada, então elas, para continuar investindo nessas avenidas que ela abriu, acabou de fechar o deal com o Itaú, no caso da Supplier, mas no negócio da RD Station, ou mesmo abrir outras avenidas de crescimento. Tem também a joint venture KB3, né, a Dimensa. Então você vê, a companhia está com um negócio legado dela, histórico redondo, indo muito bem, e as avenidas que ela abriu já de crescimento estão evoluindo bem, né? E num negócio, de novo, que num ambiente que a gente está vivendo de inflação alta, tem assim, ele é essencial, ele tem um poder, vamos dizer, de repasse de preço, de acompanhar a inflação, que é muito interessante na nossa visão, Sim. né? Por conta do negócio ser um negócio essencial para as companhias. Então, esse equilíbrio de coisa aqui, resumindo rapidamente, que faz a gente gostar da TOTVS. Não, e sem dúvida, eu acho que um ponto que eu gosto muito desse tipo de empresa é que tem um custo de troca do cliente, né, que é muito elevado, né? Muito Eu elevado. vou usar um exemplo meu brincando aqui. Recentemente precisei trocar de telefone, troquei de um telefone Android para um telefone com iOS, que é um sistema operacional diferente. Uhum. Eu passei uns 3 dias para me adaptar ao uso do iOS. E é uma pessoa física trocando celular, gente, isso é super simples. Todo mundo que sabe mais ou menos como usar um telefone, eu passei uns 3 dias para me adaptar com a utilização do sistema operacional da iOS. Você imagina, da Apple, o iOS, né? Você imagina uma empresa com centenas, dezenas ou milhares de funcionários trocando o sistema dela, onde ela guarda todas as informações, o helpdesk precisando fazer todas as máquinas rodarem no sistema novo, treinamento. Gente, o gestor, quando olha isso, ele decide não trocar. Ele prefere ir lá para o cara e pagar um pouquinho mais caro, porque ele teve que repassar o preço, porque ele teve que repassar a inflação. Então, ele prefere não trocar. Ele só troca se realmente aquele sistema ele não servir mais, ele estiver muito obsoleto, ele estiver parado no tempo. E mesmo assim, ainda ouso dizer que o gerente, o gestor, vai demorar muito para trocar esse sistema por medo de dar problema, né? Então, eu acho que é um fator adicional realmente, e além do ganho de escala que as empresas de tecnologia têm, que é bem notório, você desenvolve um sistema, você pluga ele em milhares Sim. de clientes, né? Então, característica um ponto desse sempre legal. negócio, né? Ele Exato, é escalável, né? Você exato. consegue ter ganho, alavancagem operacional, escalar o business com o sistema que você desenvolve. É, Perfeito. excelente. Guto, a gente está chegando aqui no final do nosso programa, né?
Eu queria pedir para você contar para a gente aqui rapidamente quais são os fundos, né, que acabam capturando, né, toda essa tese de investimento que nós falamos aqui ao longo dessas últimas uma hora aqui, dessa última uma hora. Conta para a gente quais são os principais fundos ou qual é o fundo que o investidor consegue comprar, que vai estar com essa tese com certeza, essas 4. Legal, Vitor. Vitor, a gente tem até uma gama de produtos aqui completo, mas o fundo que, vamos dizer, congrega essas ideias que a gente discutiu aqui, que o investidor consegue encontrar nas plataformas, né, e acessar, é o Western Asset Valuation, né, que é o a nossa, vamos dizer que é o nosso flagship, o nosso carro principal, né. A gente tem uma estratégia também bem sólida de dividendos, também para o cliente, né, para o investidor que gosta de renda, né, de receber ali o dividendo, mas talvez esses 2 produtos aqui são os que congregam as nossas principais ideias, em especial o Western Asset Valuation, que é o nosso carro-chefe aqui. Então, bom, investidor, se vocês querem saber quando comprar Multiplan, quando não comprar, quando comprar Localiza, quando vender, né, quando comprar a TOTUS, quando vender, quando comprar Rapvida, quando vender, compra o fundo, que eles sabem isso para você, eles vão olhar isso todo dia. Então vai lá no banco digital, né, entra, procura investimentos, vai em fundos de investimentos, tem uma lupa lá em cima. Pega ali, escreve Western, exatamente como está aqui no label aqui, na barrinha aqui embaixo, né, do Guto, dessa forma aqui, com W e tal, uma escrita um pouquinho diferente, mas anotem aqui, aproveitem agora, anotem no papel, e vão aparecer todos os fundos da Western que são distribuídos aqui no Modal. É uma parceira nossa de longuíssima data, você vai conseguir comprar com um clique todas essas ações, só que dentro de um fundo e com a garantia de que você tem uma equipe olhando para isso todo dia, tá? Não percam essa oportunidade de acessar esse conhecimento de maneira prática e ágil, tá bom? Bom, pessoal, é isso, Guto. Queria te agradecer imensamente pela presença. Abrir aí, caso você queira mandar um recado final, última consideração, fica à vontade. Eu só quero realmente agradecer, Vitor, obrigado, papo super bacana e obrigado ao Modal Mais pela oportunidade. Nós que agradecemos aqui pelo tempo de vocês. Eu sei como a agenda de gestor é um negócio corrido, é o dia inteiro olhando notícia, dado, fazendo reunião, discutindo case. Então, putz, agradeço demais por você ter tirado esse tempo para falar aqui com os nossos investidores. E, pessoal, é isso. Vamos agora aguardar a próxima semana. Na próxima quarta-feira tem Cara a Cara com o Gestor de novo. Bom feriado para todos. Bom carnaval para quem for curtir o carnaval. Já deixo aqui claro minha torcida pela Beija-Flor de Nilópolis, né? Sou da Baixada Fluminense, então torcedor do Rio de Janeiro da Beija-Flor de Nilópolis. Vamos torcer para que ela ganhe o Carnaval do Rio. Aí é uma decisão minha, não de vocês. Já estou tomando esporro aqui do meu produtor, que provavelmente torce por alguma outra, que é Gaviões da Fiel. É Gaviões? Olha lá, é Gaviões da Fiel, meu produtor, cara. É São Daqui a Paulo, pouco a uma é galera São da Mancha vai vir Paulo, para cá. uma é São É Paulo e isso. outra é Rio, não tem por que brigar. Então, tá tudo certo, né? Mas vamos lá, pessoal, curtam o carnaval, curtam com moderação, aproveitem para se divertir. E semana que vem, no quarta-feira, estamos de novo aqui no Cara a Cara com o Gestor. Um grande abraço e até lá, pessoal. Valeu! Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.